Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Senhor, diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então seu Senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso tema vai ser perdão. Senhor Deus, no precioso nome de Jesus, nos rendemos a esta leitura e a pessoa bendita do Espírito Santo, porque Ele que nos convence. Fala-nos de uma forma audível, tem compaixão de nós, usa a minha vida, e que eu seja um canal para que o teu povo receba aquilo para o qual o Senhor nos trouxe à tua casa, no nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para mim. Nós vamos trabalhar esse tema, perdão. A gente também foi muito ministrado nesse encontro acerca dele, né? Aonde a gente entende que o perdão, ele é libertador. O perdão, ele no grego, ele significa deixar ir, né? Extinguir uma dívida, perdoar aquela dívida. Isso que significa no grego o perdão. Nesse momento, Pedro está indagando Jesus acerca do perdão, e nessa relação de ser ofendido e perdoar e liberar para que aquela pessoa vá sem nenhuma culpa, Pedro pergunta a Jesus se seria tão somente 7 vezes. E Jesus multiplica isso aí por 70 vezes 7, que daria aí 490 vezes, isso num processo talvez de 24 horas, que humanamente falando seria impossível. Então, nós entendemos que o perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz extinguir todo ressentimento, toda mágoa. A gente sabe que o ressentimento ele
inviabiliza a relação entre pessoas mais próximas como marido e mulher, pais e filhos, relação entre nós irmãos, relação com os outros, né? A gente, enquanto cidadãos, a gente se relaciona todos os dias e há uma tendência natural, humana, das pessoas nos ofenderem, das pessoas usarem de má fé, das pessoas buscarem seus próprios interesses, e por conta disso elas nos causam dano. E o perdão, ele tem essa característica libertadora. Nós entendemos também acerca do perdão que existem pessoas escravizadas, porque por mais que você ministre sobre perdão, existem pessoas que não conseguem se perdoar. Nessa sua relação, né, intrapessoal, que é a relação que eu tenho comigo mesmo, eu preciso receber o perdão e me ver perdoado. Assim como diz o texto do grego, deixar ir, né? Perdoar a dívida. Nós sabemos também que nós vivemos num país onde todo final do ano o presidente da República ele tem uma prerrogativa que sobrepõe tão somente no que concerne ao indulto de Natal. Ele tem uma prerrogativa que sobrepõe o judiciário, porque aquelas pessoas a quem ele concedeu o indulto de Natal, que é a extinção do processo, o perdão da dívida, aquela pessoa é automaticamente solta, e todos os juízes, quando recebem o indulto de Natal, nessas varas criminais onde tem um juiz que cuida disso, ele é obrigado a acatar esse indulto do Natal, onde o presidente da República tem essa prerrogativa de que aquele processo, aquela dívida seja resolvida e aquela pessoa pode ir embora. Então, também nós encontramos no Evangelho, nos Evangelhos, quando Jesus estava para ser crucificado. É comum na Páscoa os judeus libertar também um criminoso, homicida, independentemente do crime, mas era comum eles libertarem um homem. E naquele momento nós sabemos que Jesus foi trocado, né, por outro homem, né, um homem que era homicida, salteador, e Jesus, naquele momento político, ele se vê prejudicado, ou foi prejudicado, mas você poderia dizer, mas isso fazia parte da história. Sim, nós estamos falando acerca da relação humana. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente, algumas vezes, a gente se vê aprisionado ou aprisiona alguém. A tua falta ou ausência de liberação do teu perdão deixa preso aquela pessoa que está vinculada a você. Diga isso, seu irmão. A ausência de perdão deixa presa aquela pessoa que tem uma relação com você. Amém? Em qualquer área da sociedade. E Jesus, quando ele explica a Pedro acerca do porquê dos 70 vezes, ele agora traz uma ilustração e ele traz uma parábola. Nós sabemos que a parábola ela não define um caso concreto, alguma coisa que está acontecendo. Jesus usa uma ilustração da nossa relação humana para dar ênfase ao que acontece no reino de Deus, nas coisas concernentes a Deus, acerca do perdão. E ele entra nessa parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um servo que tinha uma dívida. E quando o seu senhor lhe chama para que ele quitasse aquela dívida, ele diz que não tinha quantia para poder saldá-la. E ali ele diz: então pega aí sua esposa, seus filhos, tudo quanto ele tem, para poder, pagar a dívida. Nós temos visto isso também na Lava Jato, alguns políticos que estão com seus bens bloqueados, leiloados, para tentar ressarcir parte dos bens do Estado.
que foram depreciados, que foram manipulados, que foram roubados. Mas esses leilões, eles não têm a finalidade de quitar uma dívida, porque você não sabe o montante da dívida. Você entende o que eu digo? Diferentemente acontece com a gente. Deus sabe qual era o montante da nossa dívida, e também Deus sabe que nós não tínhamos como pagar essa dívida. Por isso que Paulo traz o supra-sumo do perdão. Ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que precede o perdão? O que precede a salvação? O perdão. Diga comigo. O que precede a salvação é o perdão. Ninguém pode ser salvo ou libertado ou deixado ir se não houver o perdão. Perdão. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, mas o que vem antes da salvação? O perdão. O que seria de nós se Deus não nos perdoasse? E eu queria trabalhar muito essa relação acerca desse perdão. Deus me oportunizou, nesses dias, um tempo onde eu tenho trabalhado essa questão da relação intrapessoal. Eu estou fazendo, pela graça de Deus, um curso de pós-graduação em saúde mental. Eu estou muito ligado com essa relação intrapessoal, que é a relação que eu tenho comigo mesmo, que é uma relação confusa. Às vezes a gente não se vê, a gente não se perdoa, a gente não se oportuniza, a gente não vai em frente, a gente fica decepcionado, a gente fica prejudicado, a gente fica esmorecido, a gente fica sem força, a gente fica descrente. São coisas que nós vamos acumulando dentro de nós. Ora, porque alguém fez alguma coisa contra a gente, e a gente carrega essa pessoa, porque a gente entende que essa pessoa deveria nos pedir perdão. E Jesus nos ensina uma máxima: se o teu irmão pecou contra ti, vá a ele e pede perdão. E você poderia dizer: mas isso é ilógico. Alguém peca contra mim, eu tenho que pedir perdão? Porque normalmente, o ofensor, ele esquece, mas o ofendido nunca esquece. Vocês estão comigo? Alguém te fez alguma coisa, você vai levar para o resto da sua vida, a menos que aquela pessoa chegue e se retrate e peça perdão. Fora isso, é comum os ofensores não esquecerem. Olha, eu queria te pedir perdão, eu fiz isso com você, olha onde eu estava com a cabeça, já esqueceu, anos luz aí do que tinha feito, e você está preso lá, amarrado. Então o perdão é uma coisa muito séria, Há na mídia uma veiculação aonde o presidente da Coreia do Norte, um quase louco, um quase louco, agora já se vê a possibilidade de se reunir com o presidente dos Estados Unidos para eles melhorarem a relação, porque há um conflito que envolve a destruição de países e tantas outras coisas. Nós sabemos que a ausência de perdão, ela traz guerra. Diga comigo: a ausência de perdão traz guerra conjugal, marido e mulher que não se entendem. Há um conflito generalizado, instalado, e enquanto não se libera perdão, essa questão não é resolvida, porque o perdão tem um poder libertador. Repete comigo: o perdão tem um poder libertador. Diga: o perdão tem o poder de cicatrizar feridas, de te deixar ir livre, tranquilo, e não mais levando esse sentimento de culpa. A culpabilidade é algo que a gente vê muito dentro da igreja. Por que a gente vê mais dentro da igreja? Porque as pessoas que estão lá fora são insensíveis, elas não têm Jesus. Elas não podem mensurar o que é ser perdoado, porque talvez elas nunca receberam o perdão de Deus, porque se tivesse recebido o perdão de Deus, elas teriam se convertido.
né? Eu já disse para vocês que a salvação, o perdão precede a salvação. Para que eu receba o perdão e por conseguinte a salvação, tem que haver em mim o quê? Arrependimento. Livro de Atos, capítulo 3, não vou falar o verso, porque é Pedro trazendo, naquele período onde Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro saiu de um encontro radical, de uma missão radical. Pedro estava renovado, cheio de Deus, foi batizado com o Espírito Santo no cenáculo, estava cheio do poder de Deus. E Pedro traz a sua primeira mensagem depois de avivado. Talvez nesse período de avivamento, Pedro pôde mensurar ou internalizar o poder do perdão. Ele, na sua mensagem, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim que da presença de Deus venha tempo de refrigério. Vê se é Atos 3,19, salvo engano. Eu não ia falar o verso, mas eu acho que não sei. Então Pedro, na sua mensagem, olha lá, está lá: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, ouça, você que nos visita, você nosso amigo, você igreja, todos nós estamos inseridos no contexto, sobretudo no tema denominado perdão. Quando eu me vejo perdoado, Cléber Lucas até tem uma música que diz, né, por isso, eu fui perdoado, oh aleluia, eu sou livre. Então ser perdoado é você ser livre, livre para recomeçar, livre para poder você se relacionar ou voltar a ter esse entendimento acerca do perdão. Entretanto, a gente tem vivido num século, numa sociedade onde o perdão está sendo banalizado. As pessoas estão fazendo isso aí sem nenhum entendimento, né? Atingindo o outro, sem nenhum entendimento. E ela diz: eu fiz isso, perdoa, eu fiz isso, perdoa, eu preciso do perdão. Então, eu fico preocupado com essa banalização do perdão, porque o perdão, ele tem um viés divino. O reino de Deus é constituído em perdão, porque o perdão, ele é oriundo do amor. Aleluia! Diga para o seu irmão: o perdão, ele é oriundo do amor. Só perdoa quem ama, quem tem sentimento, quem é sensível. E quem um dia foi perdoado, essa pessoa está habilitada a perdoar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? E agora Jesus, ele fala que aquela pessoa que tinha uma dívida impagável, que estava na iminência de perder mulher, filhos e tudo quanto tinha, ele pede compaixão do seu Senhor e ele recebe compaixão, ele recebe perdão. Certamente aquele Senhor lhe disse: vai, né? Usando aí o texto grego, vai embora, pode ir. Você está resolvida a tua questão de dívida, você não tem mais dívida nenhuma com a gente. Então aquele servo sai dali aliviado, mas ele encontra alguém que lhe devia menos de 10% da dívida que ele acabara de ser perdoado. Ele agora não usa da mesma compaixão com aquela pessoa, uma vez que ele tenha tido, né? Porque é um caso que vem antes. Ele recebeu o perdão de uma dívida impagável, agora uma dívida tão mínima. Ele agora pega aquele seu conservo, que é o servo do servo, e ele agora oprime aquele homem: você me paga a minha dívida, mas eu não tenho como pagar. E a oração, o pedido de clemência é muito parecido com aquele que ele alcançou do seu Senhor superior. Ele agora não libera o perdão e bota aquele homem no cárcere e manda que os verdugos, né, são as pessoas que iriam, né, maltratá-lo, fazer com que ele buscasse uma maneira de pagar a sua dívida. E ali as pessoas que conheciam a situação se entristeceram, porque elas sabiam que aquela pessoa tinha sido perdoada, aliviada,
né? Toda aquela questão que pairava sobre ele, que poderia lhe afligir todos os dias, porque ele poderia perder sua esposa, seus filhos e seus bens, e agora ele se ver livre. Ele não perdoa e foram dizer ao Senhor. E o Senhor manda chamar aquele homem e diz para o seu servo: rapaz, eu te perdoei uma dívida impagável. Quando você pediu misericórdia, eu usei de misericórdia. E agora eu acabei de saber que alguém lhe devia algo mínimo, minúsculo, tão ínfimo, e você não libera. Então eu quero tratar essa relação que muitas vezes nos faz receber perdão e não liberar perdão. Essa relação que a gente se vê sempre acima, né, de qualquer situação. Ou seja, a gente só consegue querer receber e nunca conceder. Então Jesus está ensinando isso, que o reino de Deus é semelhante. Por que o reino de Deus é semelhante? Porque eu e você tínhamos uma dívida impagável com Deus. Diga isso, irmão, não se esqueça que você tinha uma dívida impagável, e toda e qualquer questão que alguém lhe afligir vai ser sempre infinitamente menor em relação ao perdão que você recebeu de Deus. Aleluia! E a gente vai vendo nessa relação, né? A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, mas o diabo, né, ele sempre traz isso. Uma culpa já perdoada, uma dívida já paga, algo que Deus já te liberou, e você não se posiciona, você não retoma o seu lugar. O verdadeiro homem perdoado, ele não se vê mais agora constrangido. Não vou assumir o meu lugar, porque de alguma forma eu sou acusado, eu levo esse ressentimento, o sentimento de culpa. Então ser perdoado significa extinguir, né? Desobrigar alguém acerca de uma dívida, liberar uma pessoa para que ela vá, liberar alguém para recomeçar, e Deus está falando com você. Aleluia! Quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Jesus está dizendo que a primeira relação que eu tenho é comigo mesmo. É importante a gente ajustar a nossa casa, é importante a gente conceder, mensurar, embora seja algo imensurável, que é o perdão de Deus para conosco. Mas a gente que já vive esse perdão que te faz dormir, que te faz sonhar com o céu, que te faz acreditar que o seu nome está escrito no livro da vida, e se Jesus voltar agora, você sobe e vai morar com Deus eternamente. É esse perdão que nos desobrigou de pagar uma dívida impagável, e Deus diz assim: vai e faça a minha obra, vai e seja livre para retomar sua posição. Eu estive em vários encontros, né? Encontros semana passada, encontros de família, onde a gente vê comumente as pessoas, né? Elas chegam ali e parece que está tudo bem, mas depois, quando elas são ministradas, no final do curso, elas se retratam, elas abrem o seu coração. Eu não estava bem com a minha esposa, e eu quero chamar minha esposa aqui, eu quero me pedir perdão, porque eu fiz isso. Aí o rapaz vem também e também recebe perdão, pede perdão, e a gente vê que aquelas famílias são restauradas. Os encontros de família têm esse foco, essa característica, de nos levar a cada dia a ser pessoas melhores. Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado e dizer assim: nós podemos ser pessoas melhores. E o perdão nos traz esse viés: eu posso ser melhor, porque há em mim o Espírito de Deus, e eu tenho o poder, a habilidade para perdoar, porque eu fui perdoado. Aleluia!
Aleluia. Quando você fala dessa culpa internalizada que não me deixa avançar, que não me deixa estancar o ressentimento, né, em relação a mim mesmo, eu não retomo a minha posição, eu não refaço a minha vida, porque de alguma forma em Deus, embora Deus esteja dioturnamente, exaustivamente falando comigo que eu fui perdoado, mas eu não consigo me libertar porque eu não me vejo perdoado. Eu não consigo me relacionar com o perdão a ponto de me devolver para o lugar que um dia o diabo me tirou. Por que o diabo me tirou? Porque ele é o nosso acusador. Ele um dia tirou Adão e Eva do paraíso. E ele tirou grandes homens de Deus de um status melhor com Deus, quando aquelas pessoas vinham bem, e o pecado foi para ferir o coração de Deus, para inviabilizar a relação entre Deus e o homem. Mas em todo o tempo da relação dele, do Senhor conosco, sempre Deus fez com que o perdão pudesse sobrepujar ou sobrepor qualquer tipo de situação que você tenha feito a Deus. Isso precisa ser internalizado agora na tua alma. Você foi perdoado, aleluia, você é livre. Só os livres retomam a sua posição, só os livres podem recomeçar, só os livres podem se sentir perdoados, porque o perdão traz libertação. O que está acontecendo no Oriente Médio, anos a fio, porque judeus e árabes não conseguem se perdoar, não conseguem se relacionar. É igual aqueles irmãos, porque eles, tanto judeu como árabe, são filhos de Abraão. Por um lado Isaac, por outro lado Ismael. Por que o conflito? O conflito se instala porque dois irmãos resolveram não se perdoar, e isso se perpetuou no tempo e no espaço. Já fazem quantos anos? Milhares de anos que existe o conflito, que eles não conseguem se resolver. Por que não resolvem? Porque 5 palavrinhas, eu lembro até do Davi, que quando está lá em casa, aquela musiquinha, 3 palavrinhas, só eu aprendi de cor: Deus é amor, Deus é amor, né? É interessante que eles não conseguem. E tudo que você vê na mídia, centenas de milhares de pessoas que foram mortas porque alguém negou o perdão. Veja, porque a ausência de perdão, negar o perdão, reter o perdão é uma coisa séria. Se o perdão, ele é a extinção da dívida, ele também extingue, né, o ressentimento acerca da culpa ou acerca de alguma dívida que se tem. Você tem esse poder, né? E as pessoas às vezes, elas no seu relacionamento, elas não conseguem. Há um conflito de informação. Você pode perdoar uma pessoa e você não está obrigado a caminhar com aquela pessoa, né? É claro que a gente precisa definir, cada caso é um caso, cada pessoa tem o seu estilo. A gente encontra pessoas sendo tremendamente feridas e elas têm o poder de perdoar e conviver. Outras não conseguem, mas não se impediu a liberação do perdão. É aquela coisa que também é humana. Você perdoa, mas você agora não tem aquela mesma amizade, porque claro que a confiança foi abalada. Mas o que está em foco não é se a pessoa vai continuar andando na mesma proporção que vinha andando. O que importa é que você perdoou, você foi livre e você também pôs em liberdade alguém que um dia te prendeu. Você entende o que é isso? A importância disso. Todas as vezes que a gente está evangelizando e alguma pessoa que a gente consegue, né, evangelizar mais detalhadamente, que isso gasta mais um tempo, a gente vê que as pessoas não se veem perdoadas em razão do seu pecado, em razão da sua inércia,
em razão da sua omissão ou comissão, algo que ela fez pontualmente, sabe, era tolo, havia uma intenção, porque se buscava o resultado, sabia que o resultado iria derrotar a outra parte, iria afligir a outra parte, ia deixar a outra parte em depressão, e aquela pessoa foi lá e fez. E às vezes, quando você lida com essas pessoas, elas dizem: eu fui muito mal, eu fui muito carnal, eu fui muito humano, eu me permiti que o diabo me usasse, e essas pessoas, por conta disso, elas não conseguem se liberar, porque elas não conseguem receber o perdão. Ainda que Deus lhes diga: vou refazer, vou ratificar o que eu já disse aqui nesta noite, porque Deus está falando aqui com pessoas, eu tenho certeza disso. Porque você ainda é constrangido para retomar o seu lugar, se você foi perdoado, porque você não se vê perdoado? Por que você não é livre para levantar sua cabeça e dizer: não, Deus me perdoou? E a gente está muito mais querendo saber se as pessoas nos perdoaram ou não, e se as pessoas nos perdoaram, a gente entende o seguinte: está tudo resolvido. A gente é muito mais resolvido quando pessoas nos perdoam em relação a Deus. Muitas vezes você vai ter uma relação com Deus e Deus vai te perdoar e as pessoas não. Isso pode acontecer, acontece diariamente. A gente busca saber o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas a gente não se auto-indaga o que Deus pensa a meu respeito. O que importa de fato é o que Deus pensa, o que Deus fala e que tipo de perdão eu alcancei de Deus. Há uma inversão de valores, uma inversão de valores. Então, quando a gente recebe o perdão de Deus, o perdão dos homens é uma questão até de coerência de outra para com a gente. Você não pode forçar ou obrigar alguém a te perdoar, mas se você receber o perdão de Deus, pode esperar que aquelas pessoas que estão com a mesma sensibilidade vão também extinguir a dívida. Você vai ter apagado aí a sua dívida, a sua pena, seja lá o que for. Deus vai estancar o ressentimento. Diga comigo: estancar o ressentimento. Diga comigo: estancar a culpa. Diga comigo: estancar a morvidão. Diga comigo: estancar a paralisia. Diga comigo: estancar a amnésia espiritual. Estancar tudo aquilo que poderá nos acusar, porque o diabo é acusador. Queria dizer aos irmãos, tive isso muito, que há 10 anos atrás, você já pediu perdão sobre isso quantas vezes? Umas 100 vezes. Quantas vezes você foi perdoado? 100 vezes. Então está resolvido. Por que aquela pessoa tenta trazer de volta? Porque ela não se vê como perdoada. Diga para o seu irmão: vai ter momento que você vai precisar virar a página, reedificar os muros, começar um tempo novo. Se liberar e ver que Deus vai te ajudar. Isso aconteceu no livro de Neemias. O que os acusadores de Neemias diziam para o rei? Neemias está reedificando os muros. Há quem diga que ele vai se tornar rei. Ele está fazendo uma fortaleza. E agora ele se auto-intitula rei, e ele vai fazer oposição ao Senhor rei. É tudo mentira, porque o diabo é mentiroso. E toda meia-verdade é uma mentira absoluta. Diga comigo: toda meia-verdade é uma mentira absoluta. Não havia isso no coração de Neemias. Aí traz lá Tobias e Sanbalá uma carta aberta, falando dessas coisas, para que as pessoas que conviviam com Neemias, os judeus, pudessem perceber, ou que aquilo fosse inserido na mente das pessoas acerca do caráter de Neemias.
Mas quem Deus mandou fazer a obra? Neemias. Mas quem Deus mandou fazer a obra? Você. Deus mandou você fazer a obra. E se Deus mandou fazer a obra e te deu perdão, o perdão precisa ser administrado para os outros. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Se veja livre dessas acusações. Neemias não descansou, diz o texto, que com uma mão ele segurava a colher de pedreiro e com a outra mão ele segurava a espada e assentava os tijolos. Meu irmão, se você parar a obra, se você deixar de assentar os tijolos, aquilo que Deus mandou você reedificar nunca será reedificado, porque o diabo não quer que você viva uma reconstrução. A base da reconstrução se dá através do perdão. Valeu, Deus. Repete comigo, recita comigo. A base da reconstrução se dá no perdão. E o que está abaixo do perdão como alicerce é o amor. Porque só se perdoa quem ama. Quem ama. Ou quem se sente amado. É normal quem ama ter recebido o amor e sabe do valor do amor. Você vai ver que uma pessoa que ama, ela libera perdão fácil, porque ela ama, porque um dia ela se viu amada, ela se sentiu perdoada e ela vai fazendo a obra. O que Neemias fez? Neemias não ficou parado diante das acusações. Ei, vocês ainda estão aí? Havia no coração de Neemias aquele tempo de reedificar os muros e se tornar-se autotitular. Aquilo era uma mentira. Quantas vezes o diabo tenta nos falar algumas mentiras acerca do perdão? Esquece, você foi perdoado, se deixa curado. O perdão tem o poder de cicatrizar as feridas. O perdão tem o poder de devolver o sono e de você se ver totalmente capaz de refazer a tua vida. Aquele homem, dentro do que Jesus nos ensinou, ele agiu dessa forma e houve um rigor. A rigor, segundo a palavra de Deus, Jesus, quando traz a parábola, ele quer dizer que da mesma forma que Deus nos liberou de uma dívida impagável, tirando, estancando todo o ressentimento da culpabilidade. E se a gente furta ou impede alguém de receber o mesmo perdão, o perdão que a gente pode liberar, isso envolve um comprometimento que é onde a gente tem como fundamento a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Senhor, me libera na proporção que eu tenho liberado, me perdoa na proporção que eu tenho perdoado, me recebe na proporção que eu tenho recebido, porque é proporcional, é o princípio da proporcionalidade. A oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como. Ei, se eu não perdoo, se eu impeço alguém de ser livre, quando eu impeço alguém de ser livre, eu estou vinculado àquela pessoa. Eu aproveitei nesse encontro para liberar muita gente. Eu estava preso nelas, elas estavam presas a mim, mas eu cortei o cordão umbilical, meti o cajado não é suficiente, a foice no cadeado, nas amarras, nas trancas, nos ferrolhos. Eu disse: vão embora. Perdoar significa deixa ir, deixa ir o teu ofensor, deixa ir. Ainda diga para ele: vai com Deus, meu filho, vai pela sombra, amado. Não esquece, se quiser, ainda tem um copo d'água. Você pensa assim: mas apóstolo, eu não vejo essa gravidade. Mas acontece com a gente. Lembra de que Jesus falou para Pedro, depois que Pedro lhe negou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Te amo, apacenta minhas ovelhas.
Pedro, você me ama? Eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Jesus, olha, eu disse que eu ia negar, te neguei 3 vezes. Eu, na verdade, não tenho ideia de quem eu sou. E eu não tenho ideia, né, do que o Senhor quer fazer comigo, porque o Senhor disse para mim que eu não ia pecar. Eu o fiz 3 vezes. E o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus ratifica, apacenta minhas ovelhas, vira a página, toma a mão do arado, porque quem toma a mão do arado e olha para trás não é apto. Não deixa ninguém te parar, não deixa o diabo te acusar, não deixa que nenhuma dívida possa te impedir de entrar no céu e muito menos de se ver livre ou libertar alguém, porque há poder no perdão, porque o perdão provém do amor e o amor provém de Deus. Deus é amor. Fechar, que essa mensagem tem poder para evangelizar, para salvar muitas pessoas na terra, porque ela está baseada no amor de Deus. No amor de Deus. Como eu tenho melhorado a relação que eu tenho tido comigo mesmo? Ser radical, você dizer para você mesmo, não é isso que você procura mostrar ser, mas mostre quem você é, ainda que você seja alguém perfeito, porque Deus não espera que você seja perfeito, mas Deus espera que você seja sincero. A sinceridade, ela precisa ser feita entre você e Deus, com você mesmo e depois com os outros. Se você não for fiel, fidelíssimo a você mesmo, você não vai ser a ninguém. Melhorar a nossa relação. É muito comum as pessoas dizerem: como você está bonito, e qual é a sua resposta? São os seus olhos. Não, os olhos não, cara, você está bem vestido. Não são os meus olhos. Ô fulano, vem cá, o que você acha que está bem vestido? Tá bom. São os olhos dele também, ninguém quer receber. Não é, pastor? Ou seja, não é o mérito daquela pessoa ter se arrumado bem, tipo ministério de dança. Eu estava notando elas dançando. Eu quero parabenizar a Priscila, porque é uma roupa que elas dançam, né, giram, e é uma roupa profundamente decente. O que eu quero dizer com isso? Porque está se buscando fazer o melhor para Deus e que não haja nenhuma aresta para ser aparada, porque existe um comprometimento em relação a fazer e fazer bem. Nós analisarmos nós mesmos, nós nos autoavaliarmos. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando Paulo fala acerca da ceia, ele termina dizendo: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. A gente julga, mas não faz um auto-julgamento, não emite um juízo de valor de nós mesmos. Ou quando a gente emite, a gente vai para o buraco, ou a gente é tomado por uma soberba e sobrepõe aquilo que a gente é, e a gente fica em 880. O que a gente precisa fazer com essa autoavaliação? Filho pródigo, aleluia. O filho pródigo, diz o texto, que ele caiu em si, uma relação intrapessoal. Levantar-me, ele está dizendo isso para quem? Para ele mesmo. Se levanta do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Aí você vira até pastor pentecostal, até pula. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Eu sei que tem uma letra antes. Siga para o alto. Eu aprendi um dia com Mariana que quando você esquecer a letra, você perde a letra, mas não perde o ritmo.
Depois, quando a letra vem à tona, você continua, você tomou, né? Sabe essa letra toda, Maria? Uau! Isso é do tempo da minha sogra, que me evangelizava, ainda tinha 17 anos, e já era antigo o tempo dela. Maurício sabe, faça isso com Maurício. Eu poupei aí, Maurício. Não. Minha letra aí, bota aí, porque o ritmo a gente tem. Vai procurar. Isso é muito antigo também, tá, Gabi? Você não era nem nascida, eu acho que nem sua mãe é samba. Vocês estão comigo? Vem, volta pra cá. É interessante, né? Você faz uma leitura assim, quase que você não consegue tomar mensagem. Estou brincando. Mas o que eu quero finalizar? Quero finalizar dizendo para você o seguinte. Ouça o que eu vou dizer. Jesus quer nos fazer pessoas melhores. Se veja perdoado. E se Deus quer habitar em você, e só tem um jeito do Espírito de Deus habitar em você, você ser perdoado. Mas para você receber perdão, você tem que se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim que sejam cancelados os vossos pecados. O que houve? Uma extinção de dívida, de culpa. E que venha tempos de refrigério. Então as coisas começam a se desencadear, né? Um gráfico ascendente que tem o seu alicerce no perdão e que tem um alicerce anterior ao alicerce, que é o perdão, e mais abaixo o amor. E todas as outras coisas começam a vir sobre nós em razão de você ser livre. Diga comigo, Deus me trouxe para uma terapia, onde Ele é o meu psicólogo, o meu psiquiatra, e Ele sonda o meu coração, e Ele conhece a minha necessidade. Ele me diz nesta noite: se for tudo bem comigo, vai tudo bem com os outros, porque o que depender de mim, como disse Paulo, que depender de vós, tenha paz com todos. Você não pode ter paz com os outros se você não tem paz com você mesmo. Dá uma trégua nessa guerra aí. Receba o perdão, retome a sua vida. Depois dessa música que a gente vai cantar pela fé, se botar a letra, eu vou usar aqui, vou chamar a Marinha, eu sempre boto meus filhos assim, para pagar o preço comigo. Os CDs que eles eram pequenininhos. Depois ela chega em casa, eu penso que ela vai reclamar. Não, o marido está comigo fechadíssimo. Eu falei assim para ela: Maria, o tema vai ser perdão. Qual é a música? Ela disse: e você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão, viverá. E a outra, você consegue? Eu lembrei de uma música, irmãos, que está na igreja, que tem fala. Me ajuda. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Uau. Não nos deixe cair em tentação. E aí. Irmãos, olha só, a minha área, pregar a área dela é no Ministério do Outro. Viu que ela sobrepôs aí a minha visão de mensagem cantada? Tá bem? Você pode cantar?